Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 29ª semana do Tempo Comum, dia em que lembramos de um modo muito especial da memória de Maria no sábado. Por isso colocamos nossa vida sob a intercessão de Nossa Senhora de um modo muito especial no dia de hoje. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 23 de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho deste sábado está em Lucas, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que vem para produzir frutos na nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu:
Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Evangelho de Jesus Cristo proposto para este sábado e percebemos aqui a forma que Jesus fala das consequências na vida daqueles que não o buscam. Muitas vezes as pessoas acabam vendo alguma catástrofe, algum acidente, alguma situação até da natureza que causa sofrimento e tantas coisas tristes que nós podemos presenciar, e a tentação de alguns é dizer: isso foi um castigo, isso é porque estava longe de Deus, olha o que aconteceu, né? Um acidente aéreo, como já aconteceu com um grupo de cantores no passado aí, que morreram todos, e aí o que se ouviu foi isso: olha, isso aí é porque eles estavam longe de Deus, isso foi um castigo do céu. Essa é a tentação de muitos, querer achar que Deus castiga, que Deus pune simplesmente, que Deus se vinga. Pensamento errado. É isso que Jesus diz aqui no Evangelho de hoje. Que quando cita aqueles que morreram na Torre de Siloé, não é por causa do mal que praticaram que morreram, mas Jesus diz aos que estão ouvindo naquele momento, e diz a nós também: se vocês não se converterem, aí sim vocês vão morrer por causa do pecado. Aí sim vocês vão sentir a morte eterna. Não é uma catástrofe, não é um acidente, não é uma coisa difícil que acontece, uma perda que determina se aquela pessoa morreu no mal ou se foi punida pelo mal que cometeu. Não. A morte eterna, essa sim, é que determina se a pessoa morreu para Deus e em Deus ou não. Por isso Jesus diz: olha, não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aquele que pode, depois do corpo morto, lançar a alma no inferno. É isso que nós temos que viver nessa terra, o bem, para ganharmos o céu. Nós não seremos castigados no nosso corpo por Deus, por causa dos nossos pecados. Mas o mal que for praticado nessa terra, e do qual não se converter e não se arrepender, aí sim o indivíduo vai se deparar com aquela morte que é a mais dolorosa de todas, que é a morte eterna. Então não fiquemos pensando que as coisas ruins que nós vemos simplesmente que são não programadas, os desastres, os acidentes, as catástrofes naturais, sejam a ação de Deus contra quem peca. Não.
Mas lembremos que é preciso viver neste mundo buscando cada dia converter-se e aproximar-se mais de Deus, arrepender-se dos pecados e viver mais para o Senhor, se não quisermos nos deparar com a morte eterna. E Jesus sempre acredita na conversão e sempre está disposto, enquanto há tempo nesta terra, a nos dar uma chance para sermos pessoas melhores. Vimos no finalzinho desse evangelho, quando o dono do terreno vê que aquela figueira não está produzindo frutos e manda cortá-la. Mas o vinhateiro, o cuidador, intercede por aquela figueira, para que possa cuidar mais um ano, colocando adubo, tirando as ervas daninhas, para que ela produza fruto. E o dono do terreno, o dono da figueira, abre-se a generosidade de aguardar mais um ano para que ela produza frutos. É assim que Deus age conosco, meu irmão, minha irmã. Nos dá sempre a oportunidade de melhorarmos, de vencermos as dificuldades, de superarmos os obstáculos e também de nos convertermos. Se não estamos produzindo frutos, Ele nos dá o tempo para que possamos produzir. Mas é preciso estar atento. Esse tempo chegará ao final. Não sabemos o dia nem a hora que Ele voltará. Que Jesus nos ajude então e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá